Hello people, tudo bom com vocês? Hoje quem tá aqui comigo é o excelentíssimo Jefferson Rodrigues, mais famoso o Jefferson Rodrigues. Gente, hoje a gente tá aqui pra falar com vocês sobre como é empreender em casal, como a gente se adaptou a isso. A Jé colocou ali nos stories, né, uma caixinha, pergunta ali e as pessoas foram... E uma das coisas que mais surgiu era essa parte, né, nosso relacionamento. Como a gente consegue lidar em ficar 24 horas por dia junto e dentre outros fatores, porque querendo ou não, a gente mora junto, a gente empreende junto, a gente fica o dia todo junto. 24 horas, 30 dias no mês, então é bem... tipo, a gente se dá muito bem, né, em várias partes, e hoje a gente vai explicar um pouquinho melhor isso. E fizeram vários questionamentos em relação a como a gente faz fluir as coisas, como a gente faz dar certo. E se você gosta desse estilo de vídeo, já desce aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e... Ativa o sininho de notificação. E comenta aqui embaixo também que vocês querem mais vídeos com o Jefferson por aqui, porque... Não, mas com assuntos, né? Assuntos diversos. Isso, dá ideia pra gente aqui embaixo que a gente traz o conteúdo que vocês quiserem lá. Então, a primeira é como a gente começou, né, amor? Eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, sempre tive vontade, independente do que fosse, né? Então, desde pequeno eu tinha essa vontade de criar algo, de ter alguma coisa minha. E eu, desde sempre, eu sentia que eu não me encaixava. Trabalhei como secretária, trabalhei como vendedora e eu sentia que eu não me encaixava. E eu queria fazer algo pra mim. Porém, eu tinha nítido que seria o blog, seria para esse rumo que eu queria seguir. Eu amava, sempre amei muito fotografia, mas nunca me imaginei no mundo do vídeo. Daí eu criei a Freedom, foi bem, acho que antes da gente se conhecer. A gente nem chegou a namorar, a gente nem tava namorando, a gente já se conhecia, a gente trocava mensagens e ele mandou uma mensagem pra mim e a gente era muito amigo, muito próximo. Só que ele aqui em Florianópolis, eu em Canoinhas, e ele mandou mensagem: acho que eu vou montar a minha empresa. Eu falei: que massa! Já escolheu o nome? Ele falou: eu acho que vai ser Freedom. Eu, legal e tal. E aí ele conversou comigo, falando sobre a liberdade que ele sentia que ia ter, criando a Freedom. Conta um pouquinho, amor, dessa história da Freedom, do porquê do nome. Mas por isso, né, por significar ser livre, né, liberdade, de ter o meu próprio estilo, de fazer os eventos da minha própria forma, né, era mais essa questão. Só que ainda aí a gente não tinha um relacionamento. Eu trabalhava em Canoinhas como vendedora, ainda não chegava a pensar em empreender. Eu sentia aquela sensação de não me encaixar. Eu queria ter uma loja, eu queria ser digital influencer, eu queria tudo, mas eu não sabia onde eu me encaixava. E com isso, depois de alguns meses, a gente começou a namorar e eu sempre tive a vontade de vir embora pra Florianópolis, sair da cidade pequena pra crescer, pra evoluir como pessoa. Eu sentia que se eu ficasse onde eu tava, eu sempre estaria estagnada e eu queria sair da minha rotina. E foi quando eu falei: não, eu vou embora pra Floripa. Eu já tava pra cá, né? E aí também incentivava ela, né? Porque quando eu saí da cidade pequena, enfim, todo mundo sabe, né? Eu acho que o acesso à informação, eu não sei, parece que as coisas são mais devagar. E aí quando eu vim pra cá, questão de 1 ano, já estava adaptado já ao ritmo, a loucura de estar numa cidade grande, porque às vezes eu tava ali pensando: nossa, precisava arrumar um trabalho, do nada tocava o celular, alguém precisando, ou saía dar uma volta, já conhecia alguém que precisava de um trabalho, né, no caso de um vídeo. E aí a coisa acontecia assim quando eu menos esperava, né? E aí eu sempre incentivava ela: vem pra cá e tal. Antes de eu vir, na verdade, a Freedom teve seu primeiro evento. E aí o Jefferson falou pra mim, ele falou: amor, eu não tenho como pagar ninguém. Eu te ensino, você vai comigo? Aí eu, bora, eu sempre gostei de fotografia, mas pra te ajudar eu vou, eu acho que eu não vou curtir muito o mundo do vídeo. Falei pra ele, mas como você vai saber? Vamos lá, vamos tentar. E aí eu vim pra Floripa, fiquei 1 semana de intensivão de como gravar. Um curso intensivo, né? Praticamente o primeiro evento o Jefferson gravou sozinho, eu era uma pessoa olhando uma câmera. E desde o primeiro evento eu tava na Freedom, só que eu relutava em trabalhar com o Jefferson. Porque é aquela coisa, né? Era um início de relacionamento, cada um queria ser independente e tal. E eu falava: vamos tocar junto. Mas também com esse receio de, cara, como seria tocar algo junto, 24 horas, não tinha nem ideia. E sem querer, querendo, as coisas foram acontecendo. Aí eu vim pra cá, comecei a trabalhar como secretária,
Só que ainda sentia, apesar de gostar, eu sentia que eu ainda não me encaixava. Sabia que não era aquilo que eu queria. E com isso eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube, que era algo que eu sonhava muito. O Jefferson me apoiou, quem criou o canal, quem deu o primeiro nome pro canal do YouTube, Makes quem gravou... Makes. Quem lembra do Makes e Makes aí? Ele que deu o primeiro nome, ele que começou a gravar comigo, me ensinou a editar. E acabou que as coisas foram se encaixando num sentido que, tipo, a gente relutava pra não trabalhar junto, mas a gente sempre tava trabalhando junto. Quando começou os casamentos da Freedom, eu tava gravando em todos os casamentos da Freedom, eu comecei a estudar muito mais com o Jefferson pra entender como funcionava gravar, eu comecei a me apegar a isso. Mas até eu me apegar, a gente relutou muito. Porque ao mesmo tempo que a gente não queria trabalhar junto, a gente estava já trabalhando junto, tanto nos projetos dela quanto nos meus. Então, ao mesmo tempo a gente ficava assim, então faz aí, se vira. Não, precisa de ajuda, ia lá, né? Como é que você tá fazendo e tal? Não, então vem cá, deixa que eu te ajudo. E assim vice-versa, eu tava atendendo uma noiva, aqui conversando, daí eu, poxa vida, não, fala você, como é que você falaria? E aí foi, né, tipo, foi pegando esse rumo, né, amor? Até que eu saí da empresa que eu tava trabalhando e o Jefferson falou, por que você não trabalha comigo? Aí eu fiquei tipo, não. Aí eu continuei procurando emprego, entrei em outra empresa. Isso já tinha um ano mais ou menos. Que a gente morava junto. Morando junto, né? A gente tava 2 anos namorando e eu ainda relutava em 1 ano morando junto. Entrei em outra empresa, fiquei pouco tempo também, saí, falei pro Jai, não me encaixei, eu acho que eu vou trabalhar vendendo roupa. Já, não, vamos tentar trabalhar junto. E foi aí que eu comecei a editar vídeo de daí casamento. Você abriu a loja. Abri a loja também. também. Ela teve uma loja de roupa também, a qual aconteceu a mesma coisa. Tipo, era dela, mas eu me metia... Eu gostava muito, já me ajudava em tudo, me ajudava nas entregas, me ajudava na venda, me ajudava nos valores, nas compras, algumas viagens ele foi comigo, sofreu junto comigo. Só que chegou um momento que, graças a Deus, a gente estava trabalhando tão bem junto, que deu tão certo que a gente teve que a Freedom deu tão certo e a loja estava dando tão certo que a gente teve que escolher. Porque tinha entrega para fazer, mas tinha noiva para atender. Começou a embolar muita coisa e a gente não tava dando conta de tudo. Foi onde eu falei, não, eu vou me desligar da loja, vou fechar a loja e vou ficar 100% na Freedom. E ali vou intercalando com o blog, que sempre foi o meu sonho. Aí quando a Gé começou a 100% na Freedom, que daí a gente falou assim, bom, então agora nós trabalhamos juntos, né? Começou um dos maiores perrengues, porque dava conflito direto, né? Você tá se perguntando isso, nossa, que legal, dão bem. É sempre assim, não. Não, gente. No início a gente fechava a linha direto. O Jefferson, ele é muito tranquilo, mas tratando de trabalho, ele é muito exigente, ele é muito perfeccionista. E eu sou muito teimosa. Então o Jefferson, ele gostava de um estilo e ele queria que eu me moldasse aquele estilo dele. Só que, automaticamente, como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de fotografia, eu tinha o meu estilo. Eu gostava de coisas diferentes. E a gente não se entendia, não se encaixava. Um exemplo disso é que eu gosto de filmar mais escuro, coisa mais escura, contra a luz. A Jéssica não, ela gosta do negócio branquinho, clarinho. Então são tipos de linguagem fotográfica diferente, né, amor? Se tratando de filmagem e de coisa, né? Isso, só que até a gente se entender e entender que cada um tinha a sua percepção, os seus gostos, demorou muito, deu muito conflito. Muitas vezes eu falei que eu não ia mais trabalhar com ele, porque ele sempre falava, às vezes ele ia editar, ele falava, pô, você estragou a imagem, e pra mim não é uma imagem linda. Fez errado, por que você não priorizou o fundo? E quando eu ia priorizar o fundo, eu falava, mas não é isso que eu quero fazer, eu quero priorizar a noiva. E então, a gente teve que se adequar e entender o estilo de cada um. Acho que foi o primeiro passo pra gente fazer dar certo. Porque assim, né, a gente tá falando da questão da filmagem aqui, né, como um exemplo. Mas isso aconteceu, se adequa em várias partes, né, da empresa como si. Por exemplo, parte financeira, a parte do atendimento, a parte da edição, a parte da entrega. Então a gente foi reparando, né, amor, com isso, que não adiantava eu querer forçar ela alguma coisa. Você vai filmar assim e pronto, acabou. Que ela não gostava,
ou ela me forçar a ficar fazendo tabela, anotando em post-it coisa. E a gente criou muito conflito, porque o Jefferson, pro lado financeiro, ele é extremamente desorganizado. Então, muitas vezes ele cuidava do atendimento e ele não sabia quando a noiva tinha que pagar, quando não tinha. Então, virava uma bola de neve, muitas vezes, as finanças. E eu, muitas vezes, na edição, eu não conseguia sair do lugar porque tinha que criar. E eu enjoo muito rápido. Então, tipo, eu começava a assistir, eu já não gostava mais. Então, a gente começou a entender que cada um tinha um perfil e que cada um seguia exatamente para um lado da empresa. E falando assim, né, parece até óbvio, né? Ah, mas claro, cada um tem um gosto e tal. Mas quando você tá vivendo junto 24 horas por dia, às vezes, você não consegue ficar trocando essa ideia que a gente tá trocando hoje aqui de, bom, isso aqui eu gosto, isso aqui não gosto. Às vezes muitas coisas eu fazia para tentar agradar ela, ou ela fazia para me agradar, e isso não era sustentável. Passava um tempo, porra, tô de saco cheio disso. E aí rolava as tretas. Faz 5 anos que a gente considera realmente que a Freedom começou a existir, porque foi quando eu larguei tudo, entrei na Freedom, o Jefferson também abandonou freelance e tudo, e falamos, vamos focar na nossa empresa. Foi quando a gente entendeu que a gente ia criar algo juntos. Porém, que a gente fez isso realmente faz 2 anos. Então, foram 3 anos de empresa onde a gente criou muito conflito. E era no automático, não deixa a vida me levar, digamos assim. Ela fazia tudo, eu fazia tudo, tipo de tudo um pouco em várias áreas, como é nós dois mesmo. Eu atendia, ela editava, eu editava, ela filmava, eu filmava, então... Tipo, nós dois fazíamos um pouquinho de tudo. E no fim a gente nunca fazia tudo por completo, porque queria fazer tudo. Ou se sentia satisfeito. Depois de 3 anos discutindo porque os dois queriam fazer tudo, a gente entendeu que se a gente não se encaixasse onde cada um faz melhor, por exemplo, eu na edição não sou boa, o Jefferson é maravilhoso, ele é muito mais criativo nessa parte, ele tem um feeling muito melhor. Então ele ficou com a edição. Eu cuido mais operacional, né? E foi muito louco que isso entrou na parte de quando a gente começou a gravar os coachings. Isso, é verdade. O Jefferson, ele gravava muitos coachings e eu acompanhava para aprender também. Então, ao mesmo tempo eu fazia a filmagem do curso deles, e eu absorvia isso 2 vezes, porque eu tava lá no dia gravando e eu tava em casa editando. E, poxa vida, o material é muito rico, é muito bom realmente. Um deles tem o Wendel Carvalho, tem o Marcos Vanderlich, entre outros que, nossa, são perfis de coach diferentes, mas os conteúdos eles se complementavam. E eu lembro nítido de uma das aulas que o Jefferson gravou do Wendel Carvalho, que dizia sobre o casal fazer uma lista de tarefas. E isso era em relação à casa. Mas, tipo, ficou tão claro pra gente que a gente deveria ter uma lista de tarefas de cada um na empresa e ver onde cada um se encaixava melhor, que a gente sentou um dia, a gente fez a lista de tarefas de casa, porque sim, gente, relacionamento também é uma empresa. Exatamente. Isso o Wendel Carvalho fala no vídeo e a gente leva pra vida até hoje. A gente fez a lista de tarefas, tipo, eu lavo a louça, você faz o almoço, E a gente fez isso com a empresa também. Então, eu falei pro Jefferson... Faço isso, porque ajuda. Tipo, às vezes aquela cobrança de você não arrumou tal coisa, você não lavou a louça, são coisinhas pequenas. Que criam intrigas e a gente leva pra tudo, tipo, a gente fica irritado. Eu mesma sou aquela pessoa que eu falo, eu reclamo e eu fico o dia inteiro mal-humorada se o Jefferson não faz o que eu reclamei na hora. Então, a gente dividindo tanto as tarefas de casa quanto da empresa, cada um tem suas responsabilidades e fica mais fácil de cobrar, né? Isso. Fica mais fácil de cobrar. Por exemplo, eu não lavei a louça. Eu tô dando um exemplo da casa, porque como a gente trabalha em casa, isso é frequente para nós também. Frequente. Então, eu não lavei a louça. A Jéssica foi. A louça é a minha parte. Ela foi e cozinhou. Ela fez o almoço todo. Pra variar, deixou 50 panelas. Aí eu tenho que lavar, né? E às vezes eu deixo a louça. Eu pego foco em outra coisa e tal, enfim, e deixo a louça. E aí eu vou lavar no outro dia, às vezes. A Jéssica você não lavou a louça. Antes ela até me cobrava mais. Hoje em dia, a gente entendeu que muitas vezes eu tenho meu tempo para lavar a louça. Antes a louça... É devagar, gente, é um tempo tranquilo. Mas ele tem o tempo dele. Tipo assim, às vezes eu tô ali editando, começo de manhã, e antes do meio-dia eu não terminei. Ou então eu tô muito concentrado naquela edição.
e às vezes eu fico sem almoçar. Ou almoço na frente do computador mesmo, né, amor? Editando ali. E aí, enquanto eu, tipo assim, eu sei que aquele dia eu preciso terminar aquele material porque eu tô focado e tô inspirado, porque no meu trabalho, na edição ali, eu sim preciso estar num dia bom. Então quando eu tava num dia bom, eu queria produzir o máximo possível. Às vezes eu deixava as outras tarefas, louça, coisa, bagunça, eu deixava para depois. E isso, no início, lá naqueles 3 anos que tal, a Jéssica ficava maluca, a gente brigava, daí eu já interrompia meu dia produtivo, não conseguia trabalhar mais. E hoje em dia a gente já amadureceu e viu que cada um tem seu tempo. Mas o louco de, tipo, a gente ter levado todos esses 3 anos pra entender o que cada um era bom, é que com esses 3 anos eu entendi que quando você tá editando, porque eu passei por todas as etapas, por todas as coisas da empresa, e o Jefferson também passou, então ele sabe que muitas vezes o atendimento é maçante, a edição é maçante e você não vai ter um dia bom para fazer tarefa de casa. Então o fato da gente ter passado por cada passo a passo da empresa ajudou muito no nosso relacionamento. Porque hoje a gente compreende muito mais um o outro. Se ele tá editando, eu sei que eu não posso ligar uma música ou ficar indo toda hora no escritório e falar com ele. Porque eu sei que vai atrapalhar o lance criativo dele, o momento que ele tá ali pilhadão e empolgado. Então, quando ele fala, pô, hoje eu tô empolgado pra terminar o material, eu sei que, tipo, ele vai fechar a porta do escritório e ele vai passar o dia lá. Então, hoje na empresa, sabendo e entendendo que cada um tem seu jeito, o Jefferson cuida da parte da edição. No dia, nós dois gravamos, cada um com seu estilo, então eu gravo total no meu estilo e o Jefferson respeita e hoje ele até acha bonito, gente. Daí a gente fez o quê? A gente colocou na Freedom, em vez de só a minha característica, a gente colocou a característica de nós dois. Isso nos ajudou muito a superar essas dificuldades que ela tinha, a dificuldade que eu tinha de olhar as cenas dela e achar feio, por exemplo. E era uma coisa que na hora de gravar muitas vezes me dava muita insegurança. Tipo, o Jefferson faria essa cena. Eu acho que é muito legal pensar dessa forma pro trabalho que a gente tem, onde a gente vende o olhar dos dois, mas eu tenho que ter o meu olhar também. Então a gente aprendeu que o meu olhar vai ser sempre voltado pro mais clarinho. E o Gé, ele também, da mesma forma que hoje ele faz cenas mais clarinhas, ele faz as cenas dele mais escuras. E vice-versa. Então a gente entendeu que esses são os dois estilos da Freedom e a gente adequou. Os dois aprenderam a lidar com os dois estilos. E o que a gente quer, resumindo isso, né? Se você tem dificuldade em trabalhar com seu namorado, com seu marido, enfim, tenta identificar esses pontos do que é forte, do que é bom, do que é o jeito, né, amor, de cada um. Façam a lista. Eu sou muito chata no financeiro, eu sou muito certinha com datas, com pagamentos, eu gosto de ter tudo anotado. Então, automaticamente, antes o financeiro ficava pro Jefferson e me irritava toda vez que ficava desorganizado. Então, passou pra mim, porque eu sou melhor no financeiro que ele, eu sou mais organizada. A edição me tomava muito tempo e eu ficava muito estressada. O Jefferson, ele ama editar. Ele ama viajar ali com as imagens e tal. Passou pra ele. A parte do atendimento, comunicação. No começo do nosso relacionamento eu era muito introvertida. Eu não falava, eu não tinha boca pra nada. Então ele fazia o atendimento que tinha mais boca. Depois, até a gente tava falando sobre isso hoje de manhã, depois que eu comecei aqui no YouTube, eu comecei a falar demais. Falo pra caramba. Então eu fiquei com atendimento, porque eu conversando com uma noiva é uma conversa de horas. Então eu vou conseguir vender o nosso peixe melhor do que ele. Porque eu vou estar ali batendo um papo de noiva pra noiva, porque faz pouco tempo até então que eu fui noiva. E de mulher pra mulher muitas vezes, porque, queira ou não, é aquela questão, né? Mulher com mulher, a comunicação fica mais fácil, né? Muitas das vezes, assim, fica mais fácil o atendimento. Então a gente percebeu isso também, que era uma necessidade da Freedom. Uhum. E a Jéssica se encaixou nesse papel, né? Financeiro, atendimento, que já consome muito, né? E eu mais na parte da edição e operação Então meio que a gente divide tudo e isso facilitou para que a empresa começasse a andar e a fluir. E a empresa cresceu muito mais depois que a gente entendeu onde e cada um se encaixava e qual era o papel de cada um na empresa. Só que o segredo é paciência. Paciência, se você quer, você vai fazer e você precisa entender que a outra pessoa ela é diferente,
não é só você não pode pensar só em você. Você tem que ter a paciência e tem que, né, olhar pro lado. Sim, Porque... se colocar também no lugar do outro, pensar como a pessoa está se sentindo. Então, eu acho que isso a gente aprendeu muito como casal, né? Se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente queria que um fizesse o que o outro faria e esquecia de pensar que é uma pessoa diferente e se colocar no lugar daquela pessoa. Aquela coisa assim de esperar, né? Ah, eu vou fazer isso aqui esperando que ela faça aquilo. Não, isso não. Entendeu? Ela tem as vontades dela, eu tenho as minhas. Então, isso foi algo que virou a chave no nosso relacionamento, né? No caso, em casa e o nosso relacionamento na empresa. E a pergunta que não quer calar, como é viver 24 horas por dia junto? Gente, o primeiro ano a gente achou que a gente ia se matar, porque eu tinha meu jeito muito tinhosa de querer tudo no meu momento e tudo na minha hora. E o Jefferson sempre foi muito tranquilo, muito na paz. Um momento ele vai fazer as coisas. E eu queria que fosse feito na hora que eu queria. E literalmente eu pensava, o que ele tem pra fazer agora? Então, tipo, a gente brigou muito, a gente teve muito conflito com a minha falta de paciência e a paciência excessiva dele. Então, como no início de tudo, né, o nosso relacionamento foi meio rápido, digamos assim, porque um ano a gente namorou separados, né, à distância, no outro ano era junto, na mesma casa. E a gente era duas crianças, né, eu tinha 18, 19 anos e o Jé 21, 22. E aí... Só que com isso, então, tipo, cada um tinha seu jeito, tava meio que foda-se e tal. E o lance de ter uma empresa, o lance do coaching, o lance de até mesmo a gente morar junto e olhar pro lado e falar, cara, essa é a Jéssica, entendeu? Ou esse é o Jefferson, fez com que a gente amadurecesse muito rápido. E às vezes as pessoas perguntam, né, como que é o lance de morar junto, fazer tudo junto. Muita gente pergunta isso pra gente. E, cara, não tem segredo. O segredo é você se importar com a pessoa. Tem um segredo, sim, a lista. A lista foi um segredo muito grande do nosso relacionamento. Porque quando a gente fez a lista da tarefa de casa, porque eu acho que o 24 horas em um relacionamento, o que eu acho que é mais maçante é você morar com a pessoa e esperar que a pessoa faça o tempo todo o que você gostaria que ela fizesse. E eu sou canceriana, gente, então eu tenho uma expectativa sobre as pessoas muito grande. Então, quando o Jefferson não fazia algo que eu queria na hora, ou não fazia algo que eu imaginava, o que era mais em relação à casa, né, amor, que me incomodava. É o lance do serviço em casa, né? Ah, lava a louça, tem que ser já. Arruma a cama, tem que ser já. Limpa a calçada, tem que ser já. E eu falava, agora eu não tô afim, depois eu vou limpo. E isso era muito maçante pra gente, porque criava um conflito muito grande. Então a gente sentou, fez a lista e hoje a gente aprendeu a respeitar o tempo um do outro. Eu sou acelerada, se eu falar que eu vou fazer algo, vai estar pronto na hora. O Jefferson é tranquilo. Se ele falar que vai fazer algo, leva ali uns 6 meses. Mas eu já faço. Não, gente, a real é que é muito diferente uma pessoa da outra. Eu sou muito impaciente, ele é muito tranquilo. Só que o viver 24 horas por dia foi... Tanto para o relacionamento quanto para a empresa, a gente compreendeu que cada um tem seu estilo, cada um tem seu tempo. Eu quero tudo já e o Jefferson quer depois, então tá tudo bem. Eu não vou ficar indignada porque ele não fez o que eu queria na hora. Então a gente meio que... Mas até isso acontecer... Tenho paciência. Até toda essa conversa, esse bate-papo de compreender o outro acontecer... Levou tempo, gente. E é engraçado porque, tipo, a gente aprendeu com isso também a separar relacionamento e empresa. Tanto é que muitas vezes a gente foi brigado pra evento e no evento amorzinho, faz aquilo lá. Mas, assim, ó, o olhar é aquele, eu quero te matar. Porque casal briga, casal fica de mal, casal fica sem conversar algumas vezes. E a gente não podia levar isso pro trabalho. Porque ia afetar... Uma coisa que, quando a gente começou, né, a trabalhar junto, que a gente teve essa conversa, já desde o início, a gente nem sabia o porquê, porém a gente sabia que a gente brigava. E a gente sentou e falou, ó, seguinte, tudo o que acontecer aqui dentro de casa, é aqui dentro de casa, entre eu e você. Agora, a gente saiu da porta pra fora, é outra coisa. Mas isso sempre foi uma facilidade nossa, a gente sempre se separou muito bem. Desde o início. Desde o início, isso sempre foi muito tranquilo, que a gente sempre separou muito bem. Mas a ideia principal, eu acho, disso tudo que a gente tá falando,
Que, cara, nada é perfeito assim, pronto. Você tem que construir, você tem que começar, você tem que querer, desde um relacionamento bom, de uma empresa boa. Porque se você não está disposto a abrir mão, se você não está disposto a evoluir e não pensar só em você, cara, nem começa. E, gente, não é mudar a pessoa que você tá no relacionamento. É compreender. Evolução vem. Mas você não pode transformar uma pessoa em algo que você quer que ela seja, entende? Então eu acho que isso foi o principal quando a gente compreendeu que o Jefferson nunca seria o cara mais organizado da vida, com 300 post-it anotadinho, com agenda atualizada. Por enquanto, não sou assim. Mas eu tô trilhando esse caminho porque eu sei que, uma, é bom pra mim. Com muitos conflitos. Mas... E dois, que ela gosta, né? Então, que ela gosta de perguntar qual é a minha agenda da semana e eu falar e tá ali. Gente, meu ascendente em virgem é muito aflorado. Do nada, a minha conversa do café da manhã é: você fez a sua agenda da semana? Segunda-feira de manhã, esse foi o bate-papo. E, gente, eu acho que a mensagem que a gente quis passar realmente com esse vídeo é que é possível empreender em casal sem a gente querer se matar o tempo todo. Acontece em alguns momentos? Acontece. Mas ainda assim, acho que a gente se ama, né, amor? Ainda a gente se ama depois de 8 anos junto. 5 trabalhando juntos. E eu acho que... 7 vivendo juntos. 7 vivendo juntos. Mas eu acho que o principal é apoio e compreensão. E não querer moldar a pessoa à sua forma. Você tem que a forma dela. Você tem que ajudar, com certeza, no casamento... no casamento e na empresa, né? A gente se ajuda muito a melhorar como pessoa, mas a gente não pode, querer que a outra pessoa vire algo que ela não é. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vem aqui e responde vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e que o vídeo não tenha ficado muito longo, porque a gente gosta de falar. E repete. A gente é um pouquinho repetitivo pra ficar bem claro. Ou não. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!